Olá, agora nós estamos aqui no G1 Pará para continuar nossa conversa do Fala Saúde sobre transtorno bipolar. É o nosso quadro do JL1. Recebemos o médico psiquiatra Dr. Bruno Moraes para responder a sua dúvida aí de casa. Temos a pergunta das várias que recebemos do Silmar da Marambaia, se a depressão é um sinal do transtorno bipolar. Como eu expliquei anteriormente, existe uma fase dentro do transtorno bipolar em que a pessoa fica depressiva. Então, a resposta é sim. Só que o paciente depois vai apresentar fases em que o humor fica diferente. Então, depressão é uma doença. Transtorno bipolar é uma outra doença no qual a depressão, às vezes, está presente. A Clarice pergunta se irritabilidade constante e falta de disposição podem ser sintomas do transtorno. Pois é, são apenas 2 sintomas, fica difícil de caracterizar que só por isso seja. Precisa de uma avaliação melhor. Se ela percebe que é uma coisa que está muito frequente, que está atrapalhando a vida dela, dificultando a convivência com os familiares, etc., é bom procurar um médico, né, para poder avaliar melhor. A pessoa que sofre do transtorno bipolar, ela geralmente tem essa dificuldade de convivência em família, no trabalho, ou tem pessoas que têm a bipolaridade e que se apresentam de uma outra maneira? Nos períodos em que a pessoa está depressiva, ela até que não incomoda tanto. Ela incomoda de uma forma que os outros ficam vendo o estado em que ela se encontra e se preocupam com ela, né? Mas nos períodos em que ela está com o humor exaltado, ela começa a ter comportamentos indesejáveis, muitas vezes se expõe moralmente, dilapida patrimônio, se torna promíscua, aí existe risco de homicídio, existe risco de suicídio. Então, assim, o potencial para trazer problema é muito maior quando a pessoa está com o humor exaltado. Quando ela está depressiva, ela não traz tanto problema desse tipo que eu acabei de falar. Não é, mas traz problema no sentido de que a família vê a pessoa sofrendo e acaba sofrendo junto, né? Nesse momento, ela também tem uma tendência a compulsões? Essa euforia, ela leva a pessoa para isso? Sim, o comportamento fica impulsivo, né? Então ela começa a fazer gastos desnecessários, começa a gastar mais daquilo que pode, estoura cartão de crédito, fica muitas vezes impulsiva para o uso de substâncias e aí fica predisposta a consumir drogas como maconha, cocaína, fica mais impulsiva para o sexo, tem comportamentos de risco e depois se arrepende daquilo que fez. Então, as consequências podem ser muito desastrosas. A Mônica, lá de Goianésia, pergunta se as pessoas que criam mentiras se podem sofrer do transtorno. Existe um transtorno na psiquiatria que a gente chama de mitomania, que é a pessoa que tem mania de mentir, mas mente demais, mente exageradamente. Se a pessoa está com o transtorno do humor bipolar, se ela estiver exaltada, se ela estiver eufórica, pode chegar a um ponto em que ela se sinta extraordinariamente bem e comece a criar coisas que, na verdade, são mentiras para as outras pessoas, mas na cabeça dela é verdade. Né? Teve um dia que chegou um paciente, só para ilustrar, Priscila, teve um dia que chegou um paciente no consultório comigo em que ele afirmava ser Jesus Cristo. Né? E eu procurava mostrar para ele, por A mais B, não, eu sou Jesus Cristo. E para tudo ele tinha uma resposta. Ele não estava mentindo ali para mim, ele estava falando para mim uma coisa que ele sentia mesmo. Tá? Mas a questão da mentira, existe um transtorno específico que é o que a gente chama de mitomania. A pergunta que a gente percebeu até reincidentemente se é sobre a cura. O Michel Rodrigues, também lá de Ponta de Pedras, perguntou se o transtorno bipolar tem cura. Não tem cura, é uma doença que tem apenas controle, mas é perfeitamente controlável se o paciente se dispuser aí umas 3 ou 4 vezes por ano no médico. Ele vai tomar remédio sempre? O paciente bipolar? Vai tomar remédio para toda a vida, a não ser que apareça alguma coisa na medicina que possa curar o indivíduo, né? Não, ou seja, é um remédio realmente para a vida inteira. Precisa tomar aquele remédio. Se parar, a crise pode aparecer. Mais cedo ou mais tarde, ele vai passar por uma nova crise. Lúcio Santos pergunta se conversar e ouvir pessoas que têm o transtorno bipolar se pode ajudar no controle desse problema. Uma pessoa, eu acho que leiga, né? Ou seja, ajuda de alguma maneira, tentar trazer a pessoa para a realidade? Ah, sim. Na convivência com a pessoa que tem o transtorno. Sim, o papel da família é justamente esse, é tentar mostrar
né, que o comportamento está inadequado, que a pessoa não está bem, levá-la até o médico se ela não tiver a crítica de que ela precisa fazer um atendimento médico. Oferecer escuta, né? A gente oferecendo escuta para as pessoas, às vezes só isso já alivia bem, né? Há uma dificuldade de identificação do transtorno de bipolaridade na família, entre os amigos? Demora realmente a você perceber que a pessoa tem... Você percebe que tem algo diferente, mas que é realmente o transtorno da bipolaridade? Na grande maioria dos casos, o que é percebido, a não ser aqueles casos mais extremos, né? Mas na grande maioria dos casos, o que é percebido é que a pessoa tem depressão, né? E aí o paciente vai até o médico com esse diagnóstico de depressão. Se o médico não estiver atento, ele vai ficar tratando essa pessoa como portadora de depressão. E aí tomando antidepressivo, quando o remédio que ela deveria tomar seria um estabilizador de humor. Tá? Então, existe também, Priscila, a questão do preconceito da família, né? De não admitir que um ente querido está precisando ir no psiquiatra, alguma coisa assim. Há uma resistência, então, né? Até maior, até de repente, do que do próprio paciente que sabe que precisa de uma ajuda. Ainda existe muita resistência. Muitas pessoas falam aqui sobre se irritar facilmente, se aborrecer, tá bem, de uma hora para outra se aborrecer. Isso pode caracterizar o transtorno de bipolaridade? Na grande maioria dos casos, não, né? A gente pensa primeiro em outras coisas mais simples, em estresse, em ansiedade, ou de alguma frustração mesmo que a pessoa tenha, ou alguma contrariedade durante o dia. Então, pode, mas não são dados consistentes para a gente chegar a esse diagnóstico. Que né? realmente levem a essa relação. A gente já ouviu falar aqui também sobre a relação da bipolaridade com a depressão, sim, tem essa relação, mas e com a hipocondria, tem? Não, não tem. E com algum outro transtorno parecido? A relação direta? Tipo, alguém que tem a depressão pode ser um paciente de transtorno bipolar, mas nem toda pessoa que tem só depressão, vice-versa, digamos. Tem algo que puxe também para o transtorno de bipolaridade? Não, a pessoa pode ter, às vezes, o transtorno bipolar e um transtorno de ansiedade. Sim. A pessoa pode ter um transtorno bipolar e TOC, transtorno bipolar e TDAH. Pode ter associação, então, mas de transtornos. Mas são doenças que correm paralelas, que independem uma da outra. Não quer dizer que tendo uma vai ter a outra, no caso? Não, mas se você trata só uma e não trata a outra que não é tratada acaba, de uma certa forma, interferindo com o tratamento da outra que vem sendo tratada. É muito importante que o médico identifique e fique atento para ver se é só uma coisa. Às vezes existem 2 ou 3 diagnósticos e as 3 coisas precisam ser tratadas. Em relação às crianças, doutor, um reforço importante, porque pode também se apresentar desde a infância, né? Pode. E aí, então, fica mais complicada a aceitação por parte da família, né? Os pais têm muito receio, com toda a razão, de que os seus filhos tomem medicamentos controlados. E isso é perfeitamente aceitável, né? Porque a gente fica com receio de trazer consequências neurológicas ou alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, deixar de oferecer tratamento farmacológico para uma criança que está precisando é mais prejudicial ainda, porque ela está apresentando uma doença no período da vida e que está formando a personalidade dela. Então, as consequências de um transtorno bipolar que aparece na infância são piores do que as consequências de um transtorno bipolar que já aparece quando a personalidade está sendo formada. Doutor, eu lhe agradeço imensamente os esclarecimentos. Tenho certeza que muita gente tirou dúvidas em relação a isso, se achava que era esses picos de humor, mas na verdade é algo mais prolongado, mais intenso e bem mais dividido, né? Um período de euforia com um período de depressão longo, então deu para realmente todo mundo entender bastante. Obrigada mais uma vez pela presença. A gente agradece a sua participação aí de casa, que mandou perguntas. E olha só, a gente vai fazer mais um pedido. Você pode votar e decidir o assunto da próxima quarta-feira do Fala Saúde. Entre 2 assuntos, tendinite ou varizes. Você vota exclusivamente pelo aplicativo Você na TV Liberal. Até a próxima.